Olá, bom dia. Eu me chamo Gisele Martins e estou aqui na frente deste canal Te Liga na Bênção. Gente, para você que é inscrito do canal, sabe que tem um tempão que eu não coloco vídeo aqui. Uma outra hora eu vou explicar sobre o que houve, sobre o que aconteceu comigo, né? Com a minha vida. O que eu só posso, assim, de antemão já falar é que eu não estava gostando dos assuntos daquele vídeo, né? Daqueles conteúdos ali. Estava meditando, depois que eu desligava ali a câmera, eu ia meditar, eu ia pensar bem, não é isso que eu quero fazer, não é isso que eu quero para minha vida. Então eu preferi dar um tempo para me reencontrar dentro de mim mesma, porque eu quero assim, eu quero que a minha vida, ela, a minha passagem aqui na Terra, que a nossa vida ela é muito rápida, né? Passa muito depressa, que seja assim uma coisa que vale a pena, né? Que vale a pena, que edifique a vida de outros. Sim, mas vamos ao assunto do vídeo de hoje. Primeiramente, eu quero falar aqui de um caso que já é antigo, né? É o caso da Lara, da menina Lara. Eu sou inscrita aqui do canal do Beto Ribeiro. Eu não assisto todos os programas que ele faz aqui no YouTube, todos os vídeos dele não, porque são assuntos assim de casos criminais, de polícia, né? Muito fortes. Eu só assisto alguns. Eu já assisti o caso da que ele entrevistou, né, a mãe da Isabela Nardoni, da, do caso da Bianca Consoli e o caso Lara. Eu assisti a primeira entrevista, né, o programa que ele fez com a mãe da Lara e o mais recente também eu assistia, quer dizer, esse o segundo, que é a segunda entrevista que ela dá para ele, eu assisti até, gente, a metade. Eu não consegui, meu psicológico assim, né? Não deu, muita tristeza aquilo ali. Eu só assisti até a metade, até onde deu. Aí não vou parar, não aguento. Porque a gente é ser humano, a gente quer muito, principalmente, a gente tem fome e sede de justiça, né? A gente tem mesmo a fome de justiça dentro de nós, a sede de justiça. E eu sinto muito. Então, eu não estava pensando nada disso, não, e eu tive um sonho. Foi ontem, né? Foi de domingo para segunda esse sonho que eu tive. Eu tive um sonho com a Lara, com a menina Lara. Eu estava com um sonho, tá? Eu sou cristã, eu sei que a Bíblia fala que Deus trata a morte como um sono, quem morreu, morreu, não se comunica mais com o mundo dos vivos, é o que a Bíblia fala, né? Mas isso foi um sonho que eu tive, apenas um sonho. E sim, eu ia nesse lugar, um cemitério. Quando eu cheguei nesse cemitério, tinha um mausoléu, né? Ele é, sabe aquele espécie de túmulo que é dentro de uma casa, construída assim? Dentro ali tem as gavetas e tem uns túmulos que sem ser gaveta. Essa espécie de túmulo tinha lá dentro desse mausoléu. E eu vi a Lara assim, em pé. Ela segurava uma boneca. A boneca que a mãe dela disse, que, nesse programa do Beto Ribeiro, que ela levou para exumação, se eu não me engano, teve uma exumação, né? Que eles limpam lá, né? Pegou os ossos, reúne tudo, bota para guardar em outro lugar, no ossário. Então, eu assisti, ela disse que levou uma boneca. Sim, no meu sonho, a Lara estava com essa boneca abraçadinha e ela estava triste, o aspecto dela era de tristeza. E aí eu tava ali presente, vendo aquilo tudo, a mãe chegava, a mãe da Lara chegava e entrava nesse lugar, nesse mausoléu, e ela dizia, a Lara não falava nada, ela não dizia absolutamente nada, não se comunicava com a mãe verbalmente. E a mãe dizia, ela entrava, a mãe se deitava em cima desse túmulo, como se fosse uma cama, o túmulo estava ali como se fosse uma cama. E ela chamava a Lara, ela dizia, vem filha.
e a Lara ia, se deitava junto com ela, abraçada à boneca, ela se acomodava aos braços da mãe, sabe? Ela se acomodava assim. Sabe quando a gente dorme de conchinha? Bota o filho ali. Era desse jeito. E as duas, ambas com muita tristeza, né? Um olhar assim, tanto da mãe como da filha. Aí, tudo bem, eu tive esse sonho, eu acordei, fazer minhas tarefas, eu fui desarmar uma rede, no meu quarto tem uma rede. Eu fui desarmar essa rede, eu sou baixinha, a escapa é alta. Então, eu lutando ali para tirar a rede da escapa, a escapa que meu marido colocou, ela é uma escapa pesada. É uma escapa de ótima qualidade. Então, ela saiu junto, né? A escapa saiu junto com a rede. E o que aconteceu? Bateu aqui na minha cabeça. Pá! Gente, eu senti uma dor, né? Ai, meu Deus. Eu não imaginava que aquela dor que eu estava sentindo ali naquele momento, mais tarde ia ser um galo que ia ficar aqui na minha cabeça. Ele está, né? Na verdade, tá aqui, ó, não podendo pentear direito o cabelo, porque bem aqui tá ele, ó. Eu fui dar conta desse galo ontem à noite, porque eu fui pentear o cabelo e passei um pente. Na que eu passei o pente, eu senti, eu digo, ixi, ó, foi escapa que bateu. Foi uma santa pancada, porque no instante que a cabeça começou a funcionar, as ideias de novo. Eu tava até rindo com a minha filha sobre isso. Então, assim, eu lembrei da Lara. Veio aquilo certinho na minha cabeça. Eu disse, meu Deus, isso aqui tá doendo desse jeito. Foi só uma escapa que bateu. Imagina aquela criança, como ela não deve ter sentido, né, uma dor tão terrível. Porque o relato que dá lá sobre tudo que aconteceu foi que ela foi morta com uma paulada, né? Quebrou, né? Fez um traumatismo craniano nela. Que dor ela deve ter sentido terrível, né? Então a mãe dela estava contando nessa segunda entrevista que ela deu com o Beto Ribeiro, que ela, quando foi fazer a exumação do corpo ali, dos ossinhos da filha dela, ela viu o crânio. E o crânio tinha um buraco. Gente, aquilo ali doeu demais, né? Dói. Dói. Eu sei que é a dor da perda, porque eu já contei aqui no canal que eu tive, né, meu filho, né? Meu filho nasceu morto, eu enterrei ele, mas foi uma dor grande, um luto. Parece que nunca ia terminar. E eu lembrei dela, dessa dor que ela sentiu, né? Essa criança, uma dor muito grande, porque a ponto de levar a vida dela, né? A Bíblia vai falar que os homens de Belial, os homens maus, cruéis, eles dizem assim, vou sair, tá lá em Provérbios isso, vou sair e eu vou encontrar pessoas saudáveis no meu caminho, mas nós vamos espancá-los e matá-los. Eles vão estar saudáveis quando a gente os encontrar, mas nós iremos matá-los. É assim, nós dizemos assim com minhas palavras. E cai certinho, tanto nesse caso da Lara, como de muitos outros casos. A Lara é uma menina, uma criança, né? Saudável. E ela saiu para comprar apenas um refrigerante, gente. E não voltou mais pro seu lar, pros braços de sua mãe. É uma coisa muito ruim isso aí. Eu imagino o tamanho da dor dessa mãe. E tem um versículo aqui na Bíblia que é Mateus. Eu tô com a Bíblia, agora é a Bíblia mesmo, viu? Mateus 2:18. Olha o tamanho dessa Bíblia, é grandona. Eu só consigo ler ela, porque a letra é gigante. Bora lá, diz assim, Mateus 2:18 diz assim, ó, em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Era Raquel chorando seus filhos e não querendo ser consolada porque já não existem. Exatamente. Às vezes a gente vê uma mãe que está passando por um luto, ou que o filho dela foi morto, ou então porque o filho dela desapareceu, a gente vai consolar, mas a gente não sabe ter as palavras certas. A gente quer dizer assim, eu sei o que aconteceu comigo. A intenção da pessoa é boa, a intenção da pessoa é dizer assim, oh, não chora, não fica triste, não fica assim, não fica assado. Mas, o que a Bíblia está dizendo aqui? Que Raquel, ela tinha um pranto grande, um choro muito, muito grande.
E ela não queria ser consolada, porque os filhos dela já não existiam mais. Exatamente. Quando você perde um filho, não adianta as palavras das pessoas me dizer assim: ah, não chora, ah, não fica assim, ah, não isso. Não, eu digo ao contrário para você. Você, mãe, você que perdeu um filho, você que tem um filho desaparecido, você. Ah, mas já aconteceu tantos anos, não importa, chore. Meu conselho é o contrário. É para você chorar, sim. O choro, ele faz parte do processo da cura interior, de dentro da sua alma. Quantas vezes a vida de todo mundo prosseguiu, mas eu ainda chorava. Já era mais de ano e eu continuava chorando. Eu tive que chorar todas as vezes, até que teve um dia que eu não conseguia mais chorar, eu só sentia dor. E depois a dor foi amenizando, ficou só aquela saudade, aquela vontade de ter vivido aquilo com aquele filho. Mas tá bom, hoje eu sou conformada. Um dia a gente se conforma, né? Mas isso é Deus quem vai fazer essa obra, não é palavras de ninguém. Então, por enquanto, o que eu posso dizer, segundo a Bíblia aqui, chore, planteie quantas vezes for preciso. Às vezes a gente fica até com vergonha de chorar na frente dos nossos, quando chega datas especiais, quando é data da mãe, dia das mães, dia das crianças, dia do aniversário da criança desaparecida ou falecida, né? A gente não fica mais querendo chorar assim na frente das pessoas, a gente fica com vergonha. Não tem que ter vergonha, não. Sentiu vontade de chorar, vai se trancar no seu quarto, no seu secreto ali, vai chorar. Suas lágrimas não ficam no chão, elas são colhidas por Deus. Às vezes não precisa você falar, não precisa nem você dizer nada. Cada gotinha de lágrima que cai de seus olhos é uma frase que Deus interpreta. Porque ele está entendendo aqui na Bíblia, ele sabe que uma mãe que perdeu um filho, ela não quer palavras. Ela quer mesmo é prantear, ela quer chorar à vontade, ela quer extravasar aquela dor. E não importa quanto tempo passa. Pode passar. Os outros podem. Ah, tanto tempo já se passou. Você quer conhecer o caso aí da Lara? É só você ir lá no Beto Ribeiro, puxa lá, caso Lara. Foi lá em São Paulo isso. Se você vai ver como é triste essa história, como tantas outras que tem lá. E não adianta a gente dizer para a mãe, não chore, tudo tem que chorar mesmo. Porque a lágrima, ela faz parte do processo. E eu nem vou falar aqui, nem vou entrar aqui em assunto de perdão. Perdoar os malfeitores. Perdoar quem tirou a vida do seu filho. Porque isso aí é um assunto muito delicado, né? Para falar de perdão. Ah, você tem que perdoar. Ninguém tem que. Todo mundo sabe que o perdão, o maior beneficiado do perdão é nós mesmos. Mas ninguém tem que. Eu não tenho que. O perdão acontece no tempo e na hora certa. Ele flui. Para a gente se libertar daquelas correntes e amarraduras da dor. Eu assisti um filme, eu indico, muito legal, A Cabana. Aquele filme, eu via muitas pessoas falar desse filme e falar e comentar, até que eu fui e assisti. Um filme muito interessante, eu gostei. É um filme triste, mas é um filme que é legal. Eu super recomendo, né? Um filme muito bom. Eu assisti esse filme, né? Gostei demais. E é isso. O perdão, ele vai ser liberado no tempo certo. A pessoa, ela vai, através das lágrimas da cura, ela vai liberando aquela dor, aquilo, um processo, entendeu? É um processo. E se é um processo, ele tem as fases. E as fases, elas precisam ser respeitadas, não pulá-las. Tem que ser respeitada, ou seja, tem que ser vivida cada uma fase. Olha, aqui no Maranhão, eu lembro que nesse tempo eu morava num bairro chamado Cidade Operária. Ali perto fica Santa Efigênia, um bairrozinho ó, pegadinho. E aqui no Maranhão teve um caso, gente. Só para fechar esse vídeo para ele não ficar tão longo. Já tem 14 minutos. Teve o caso aqui das crianças emasculadas. Quem quiser saber desse caso, porque ele já está quase esquecido, é só ir lá no YouTube, você puxa aí o caso Francisco das Chagas, as crianças emasculadas do Maranhão. Hoje ele é preso lá em Pedrinhas. Ele está lá puxando cadeia nesse presídio. Diz que lá dentro ele se converteu, é um homem agora convertido, né? Não me interessa se ele é convertido, se ele deixa de ser.
Eu acho que convertido ele não é, porque se ele fosse, na minha opinião, convertido, ele ia olhar para a câmera, ia pedir perdão às mães dos filhos que ele tirou a vida, de todos aqueles meninos, e ele ia dizer: eu sou culpado. E assumir a culpa dele diante de Deus e dos homens, porque é importante quando a gente erra, a gente assumir diante dos homens que a gente errou. E dizer: eu sou culpado e eu peço perdão da sociedade, das mães, porque eu sou culpado. Aí ele abre a boca num documentário para dizer que ele é inocente, porque eu assisti esse documentário, que ele está preso porque ele está preso, porque é uma resposta que a polícia estava dando à sociedade. Ele quer dizer que acharam a cabeça dele para botar lá na guilhotina. Que ele não é um anjo, um santo, ele não tem culpa de nada. De nada. Sendo que esse homem de Belial, porque a Bíblia vai dizer que esse tipo de gente é homem de Belial. Esse homem de Belial morava ali, perto daquelas famílias, ele fazia parte das buscas. Ele fazia parte, gente, de tudo. É o que é mais revoltante. É revoltante demais. E ele dava cabo, enterrava as crianças, teve osso de criança que foi achado até dentro da casa dele, que hoje é coberta pelos urubu. Você chega lá na casa de Francisco das Chagas, que ainda existe, até no tempo do documentário existia, tá cheio de urubu lá em volta. É um sinal do céu que ele tem que ficar preso, porque ele que é culpado. Ele diz que é inocente. Não, eu sou inocente, eu tô aqui preso, hoje eu tô conheço a salvação, conheci Jesus. Ele vai convencer quem com esse discurso, né? Mas como eu volto a dizer, convertido ele não é, porque se ele fosse convertido, já tomando conhecimento disso aqui, ó, a primeira coisa que ele tem que fazer é reconhecer que ele pecou, que ele matou, que ele transgrediu um dos principais mandamentos que tem lá na Bíblia: não matarás. Ele tirou vida. Sim, mas é disso aí que eu quero falar, dessa criatura. Eu quero falar das mães, eu quero frisar que eu assisti que as mães recebem um governo, uma ajuda de custo, mixaria do governo daqui do Maranhão, uma mixaria que não dá para nada, porque essas mães elas não têm mais como prosseguir. A mente delas, o coração delas é entristecido, é partido, né? Então elas não têm. Então o que o governo fez? Dar uma ajudinha de custo, construir uma vilazinha mal construída, uma porcaria, botou as mães tudo ali, uma morando de frente para a outra, ambas todas compartilhando aquela mesma dor, que nada daquilo ali vai passar a dor do coração daquelas mães, e eles pegaram aquelas mães ali, botaram tudo ali, não dando nenhuma assistência, as casas estão tudo velhas, rachando, e elas estavam no documentário mostrando aquilo ali tudo, mostrando umas doentes ainda, fazendo tratamento para a mente delas, né? Segurando foto de filho, que é a dor, gente, que não passa não. E elas estavam ali dizendo, né? O descaso com elas. Um descaso total. Então, eu fico pensando, né? Deus, a Bíblia vai dizer que bem-aventurado é aquele que tem fome e sede de justiça, porque a gente clama assim por justiça dentro da gente, né? E elas chorando ali, porque elas, por causa de quê? De coisas materiais, por conta de ajuda do governo, não, mas por conta da dor que elas estão sentindo em saber que Francisco das Chagas está preso, tomando banho de sol todos os dias. Ele está gordo, porque eu vi uma reportagem muito bem alimentada, a nossas custas, por nosso dinheiro, porque a gente que na banca um estrupício desse, tá entendendo? E ele tá muito bem, ele de aspecto, porque tem o tal dos direitos humanos, mas é só para eles, os que estão lá, puxando cadeia. E as mães estão aqui do lado de fora, mas tudo é como eu posso dizer, tudo morta, junto com os filhos, porque elas morreram junto, gente, com os filhos. Quando eu tive aquele sonho com a Lara, que eu acordei, que eu não sou de ter discernimento de sonho, mas eu tive. Eu disse, meu Deus, o que é aquele sonho? O que quer dizer aquilo? Exatamente, que a mãe dela, a mãe da Lara, está morta junto com a filha, mesmo que esteja viva ainda. Ela está ali junto com a filha de alguma forma ali, sabe? Naquela dor.
Porque a pessoa, quando ela tira a vida de alguém, ela não vai tirar a vida só daquela pessoa que ela matou ali, não. Ela vai tirar a vida da família junto. Todo mundo é enterrado junto. É. Então, para essas mães, eu deixo aqui uma palavra: chorem, chorem quantas vezes for necessário, chore mesmo. Eu não vou dizer para você que não chorar, não. E o perdão você vai liberar quando o seu coração estiver preparado para isso, a sua alma. E é Deus que vai fazer essa obra. E eu deixo aqui minha indignação, meu pesar, meu lamentar, apesar de que no caso da Lara, o assassino, o algoz dela já está preso. No caso das crianças emasculadas também, Francisco das Chagas está preso, tomara que ele não saia nunca mais, fique preso o resto da vida, enquanto vida ele tiver. Assim também quanto o assassino da Lara também, fique preso lá o resto da vida. E que elas possam prosseguir carregando a dor delas, cada uma dessas mães, mas sabendo que Deus é com cada uma de vocês, tá certo? Então, eu deixo aqui minha consideração, o meu abraço, o meu carinho, minha ternura. E quero dizer, gente, que eu não vou ficar fazendo vídeo, mais vídeo, não vou me comprometer mais com isso, não, porque às vezes a pessoa se inscreve, né? Fica esperando que a gente pode vir todo dia. Eu senti no coração, tem um assunto interessante, alguma coisa que vai edificar a vida de alguém. De fato, eu faço, ligo a câmera do celular, faço um vídeo. Vai ser assim. Tudo na espontaneidade. Ali a máquina tá lavando roupa, eu tô aqui eu tô aqui em cima da mesa aqui na cozinha. A mesa tá aqui, ó, a garrafa de café. Então, é assim mesmo, né? É tudo de repente. De repente eu senti o desejo de ligar essa câmera e fazer esse vídeo e colocar aqui para vocês, tá bom? Um abraço, um beijo, muita saudade. Tchau.